Fala galera do nosso Papo Podcast, estamos gravando mais um episódio aqui e hoje um episódio muito especial, moçada. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante que todo mundo tem que ter um pouco de atenção nesse assunto, que é o assunto de nutrição, moçada. Para esse assunto a gente trouxe a nossa amiga Camila Bianchi, que vai falar um pouco pra gente sobre nutrição. Seja bem-vindo ao nosso Papo Podcast, Camila. Boa tarde, Renato. Obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui, né, pra gente estar conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, no nosso dia. Isso. Muito bom. É bacana porque a gente sabe, tem muitos assuntos, na verdade tem muita curiosidade, muita coisa pra me perguntar pra você, porque você é uma pessoa que tá se destacando bastante na área, né, aqui na nossa cidade, todo mundo falando bem, e é muito legal a gente trocar essa ideia, porque é um assunto que todo mundo se preocupa, não é mesmo, Camila? Sim, hoje em dia a nutrição ela tem sido muito procurada, né? Antigamente a gente achava que nutrição era só, né? Muitas pessoas nem sabiam o conceito de nutrição, ou então para aquelas pessoas que estavam doentes, né? Isso. E na verdade não. Hoje a gente, né? O pessoal já tem essa mente mais aberta e ela vem se destacando desde antes da pessoa nascer, né? De certa forma. Exato. Então não é só mais a questão por doença, é por estética, por bem-estar, né? Isso. Então Qualidade de vida, qualidade de vida, né? E é interessante porque, como a gente sempre fala, né? Antigamente o povo não tinha muito esse cuidado, né? Não é muito essa atenção para o ramo da nutrição, né? Eu que vim de família do interior, ali o almoço era aquele almoço reforçado, a janta reforçada, porque o povo do interior sempre trabalhou muito no pesado, né? E aqui, hoje em dia, a gente vê que na cidade não é tanto quanto a alimentação pode prejudicar bastante, né? Se não for bem regrada, né? Exatamente. Nos últimos anos, né, Renato, a nutrição, a alimentação da população, ela vem se modificando bastante, né? E isso tem trazido um certo prejuízo, né? Por exemplo, as pessoas mais antigas, nossos avós, bisavós, né? Eles iriam apresentar uma doença ali, um colesterol elevado, uma diabetes, quando eles já estavam ali com 70, 80 anos, né? Então, tudo era produzido praticamente, né, no lugar que eles moravam. Era comprado... um sal, de vez em quando, Muito pouca coisa. Muito pouca coisa, porque tudo eles plantavam, né? Eles colhiam. E com o passar do tempo, isso foi se perdendo, né? O pessoal foi vindo mais pra cidade, né? E eles tinham uma alimentação mais adequada, porque a alimentação da população que mora no interior, ela é, de certa forma, mais simples, né? Mas ela é melhor. Então, os carboidratos, por exemplo, né? Carboidratos ali entre arroz, mandioca, batata, polenta, né? Era tudo muito criolinho, né? Tudo da terra, tudo vindo de lá. Então, eram carboidratos com um teor maior de fibra, né? Sustentavam mais, não eram refinados, né? Refinado no sentido... o carboidrato que ele é complexo, ele é um carboidrato que ele tem fibra junto, né? E ele tem um menor índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É a velocidade que esse alimento, a velocidade do açúcar que esse alimento vai para a nossa corrente sanguínea, né? Entendi. Então, com um índice glicêmico menor, com esses carboidratos que eram, né, plantados, colhidos ali, que eles se alimentavam, era menor o risco de desenvolver, por exemplo, uma diabetes, né? Então, isso foi se perdendo um pouquinho, né? Aí, às vezes, a gente, que é a grande, né? Mas por que, Camila, que eu comia, né? É tão difícil, às vezes, a gente pegar um paciente lá, um senhor, assim, de idade, às vezes, que tem colesterol, né? Mas, Camila, eu comia, né, banho a minha vida toda, eu comia, e por que isso agora, né? Eu falo, não, né? Mas é porque antigamente... eram só esses alimentos, né? Passou um período, o pessoal começou a conhecer o quê? A lasanha, a pizza, o sorvete. Isso daí, né? é um inimigo grande. O doce antes que era feito, no máximo era um pudim, né? Mas, assim, uma gelatina em casa. Uma gelatina, Então, hoje em dia, o acesso a alimentos de panificação, né? Claro que são muito gostosos, né? Mas se tornou muito mais fácil, né? Exato. Então, as crianças, né? Hoje em dia, por exemplo, até na minha época mesmo, né, Renato? Que nem, tipo, alguns anos atrás... eu também, meus cabelos por mais branco, eu não sou de tanto tempo atrás, mas tudo que você está falando é exatamente o que eu vivi na época do interior ali, com a minha família. Então, é isso aí. E daí, assim, as crianças, por exemplo, de hoje em dia... Gente, a minha sobrinha, por exemplo, quando ela tinha, acho que uns 3 anos... aprendeu a falar, né? Sim. A minha irmã foi com ela numa farmácia, ela olhou aqueles M&M que tem, né? Sim, E ela já... M&M, minha irmã nem sabia o que era. E ela já sabia. Entende? Sim. Porque hoje tá tudo mais fácil, muito né? Mais fácil. Questão, assim, de ficar assistindo
desenho. Sim, você tem as informações ali e outra, a indústria vende muito mais aquela, não digo a comida, mas porque isso daí é mais uma guloseima, né? Mas a indústria vai vender quanto mais guloseima, a criança vai saber desde mais cedo que aquilo ali é gostoso, que ela vai querer, mas em si pra saúde é um pouco prejudicial, né? Porque o que acontece, né? Antigamente as crianças também, né? Falando lá, voltando pro assunto do pessoal que era mais ativo, exatamente. né? Então, além deles comerem um alimento mais saudável, sem muito processamento ali, eles eram mais ativos também. Com certeza, né? Então, com certeza. O pessoal do interior, do nosso interior aqui, né? Hoje, eles são mais ativos. Porque eles trabalham, né? Eles trabalham no pesado, eles acordam cedo, eles têm uma rotina, né? As crianças, desde cedo, né? Eu digo que os pais tinham bastante filho porque precisavam de mão de obra, Precisava de mão de obra, exatamente. Então, você fazia a família pra trabalhar, né? Exatamente. E isso fazia com que fossem muito ativos. Era difícil de ver uma criança, por exemplo, uma criança que eu digo, né? Ali quando tivesse mais ou menos uns 12, 13 anos, já ia ajudar, né? Se não ajudava em casa, já ajudava na roça e por aí ia, né? O que acontece com as nossas crianças de hoje em dia? Eu vejo assim, nem faz tantos anos, faz um tempinho, né? Mas que na minha época não tinha muito isso, né? De celular. Celular eu fui conhecer com 15 anos, exatamente, né? adolescente e já. nem tinha essa tecnologia de hoje em dia, né? Mas assim, as nossas brincadeiras eram o quê? Era bets, era pular tábua, né? Era correr. Tudo. Então a gente gastava muito. Além da gente não ter tanto acesso a esses alimentos industrializados, que chamam pela questão da embalagem, que nós já chegamos lá, né? A gente era mais ativos, né? Então, as crianças de hoje em dia, por mais que às vezes a gente acabe cuidando na casa ali, né? Eles têm um acesso, né? As crianças estão mais sedentárias, estão mais no celular. O celular ajuda né? bastante nessa questão também, né? Tá ali deitado, assistindo ou jogando, sempre sentado, né? E daí, assim, que nem diz, Camila, você fala isso até você ter filho, né? Então, pra deixar. Mas depois de ter filho, né? A minha irmã sempre fala, né? Ela, mas eu trabalho o dia todo, eu chego, eu deixo que assista, porque eu vou fazer o quê? Eu cuido da casa, né? Porque hoje em dia, se a mãe não deixar assim, a criança, né, não vai deixar a mãe fazer nada mais em casa. Na verdade é complicado, né? A gente tem que se pôr num lugar também, né? Exato. Porque o que acontece? As crianças, hoje, elas não estão gastando muita energia, né? Renato, e elas estão ficando mais doentes, obesas, né? E assim, a indústria, ela tá por trás disso. O marketing, né? O marketing vem muito através disso. Vem muito. Às vezes a criança nem sabe que é, por exemplo, gostoso, nem conhece o sabor. Mas ela viu na propaganda que passava entre o desenho, né? Ela viu aquela embalagem colorida, bonita, que chama atenção. Chama atenção. Até eu gosto de coisa diferente, bonita, tá colorida, né? Você imagine uma criança, né? Que tem lá o personagem imagina só. né? Sei lá, da Barbie, também desatualizado, os personagens mas é mais ou menos isso, eu acho que eu também tô mais ou menos. Então, daí, Patrulha Canina, né? Que o pessoal adora. Isso. Então, eles compram pelo personagem. Pelo personagem. Né? Então, o marketing, ele tem uma influência muito grande sobre as escolhas, né? Isso. E eu vejo que eu também sou uma vítima disso, porque eu tô assistindo um jogo de futebol ali, daqui a pouco vem o comercial de uma cerveja, né? Nossa, aquele comercial parece que aquela cerveja suculenta, né? Claro. E eu lembro quando criança que eu assisti... Ó, bati no mic aqui. Quando eu assistia ao futebol, eu não bebia ainda, lógico, mas eu pensava, nossa, deve ser delicioso essa cerveja, olha isso. Parece aquela espuma seria doce, né? Na boca. Não que não seja hoje em dia, né? Hoje em dia é bem doce uma cerveja. Só que pra criança, a indústria faz isso aí, né? A indústria faz. Nós somos movidos pelo marketing, isso, né? Com certeza. E isso, né? Que eu dou os parabéns pro pessoal do marketing, né? Meu irmão. Porque exatamente, Graziano, né? Excelente. Mas assim, a profissão deles, né? Sim. Mas nós temos que saber identificar isso e a gente acabar não se perdendo ali, né? Isso. Porque essa questão das crianças ficarem muito no celular também... antigamente, o que acontecia? As mulheres cuidavam mais da casa, né? Exato. Até a questão da comida, né, Renata? Elas tinham mais tempo de preparar. Aquela comida no fogão a lenha, preparado com muito Falou da minha mãe aí, exatamente, né? Até hoje. E por que a comida da avó é maravilhosa? A comida da mãe é uma delícia, né? Porque ela é feita com calma, né? Hoje você olha, por exemplo, assim, tem um restaurante, né? O que te chama atenção? Você já viu alguma... Por exemplo, assim, você tá passando num restaurante, comida caseira, fogão a lenha, né? Opa, já remete aquela coisa de tudo e já faz a gente ter mais vontade. Agora, se tiver lá, por exemplo, assim, um restaurante, comida de micro-ondas, quem que vai, não né? Não vai. Então, porque a gente tá perdendo um pouco da essência ali do passado, né? Exato. Por essa questão, hoje a mulher, tipo, ela... tá mais independente, né? Ela trabalha fora, né? Claro, para ajudar também a família e tudo, né? As coisas foram se modificando, né? E
tem um lado muito bom disso, mas também tem um lado que acaba ficando um pouquinho, Isso. né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a questão que eu comentei ali, né? Da minha irmã, citando ela como exemplo. Mas é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, né? Isso. Porque na teoria é tudo muito lindo, né? Você não pode deixar seu filho no celular, você não pode... Mas na prática, você colocar... Você ter ali, né? Trabalhar o dia todo, você ter 1 hora pra preparar uma comida, sim, né? Então. Você tem que lavar roupa e tudo, então. É aí complicado. O negócio pega, não, né? eu vejo assim, porque eu, como você falou das comidas de mãe, né? Comida caseira, né? Nós no interior, nossa família sempre foi família grande, né? Muitos filhos em casa. E como você falou também, todo o irmão ali trabalhava junto com o pai na roça, né? Mas a mãe, eu lembro muito bem, a gente chegava na hora do meio-dia, panelada de arroz, batatinha, feijão, carne de porco, mandioca, fartura, né? Uma fartura, né? E isso é difícil pra mãe acostumar hoje em dia, que eu sempre falo pra ela, coitadinha da mãe, né? Hoje ela só eu e ela em casa, né? Mas o almoço meu, por exemplo, que a gente trabalha sempre sentado, né? Sempre no escritório, como diz, né? A gente não depende de comer tanto quanto comia antigamente, né? Porque a gente não vai gastar, consequentemente vai acumular, né? Isso, a gente não vai gastar toda aquela energia, né? Isso. E é o que acontece hoje em dia. Porque daí vem a questão da cultura ali, né? Nós, por exemplo, os nossos pais foram criados, né, pelos nossos avós que tinham hábitos, né? Na época da minha mãe também, todo mundo trabalhava no interior e tudo, né? Sim. A minha irmã nasceu no interior, né? Aí a gente, né, o pessoal já veio pra cidade, eu já sou daqui, né? Você e o Cassiano já são da cidade? Já somos da cidade. Tá. O Cassiano nasceu... Cassiano... Será que é do interior? Não, pode, o Cassiano já nasceu. Aí o Cassiano nasceu, acho que no interior. Ai, meu Deus. Olha aí, Cassiano, queremos você aqui no nosso papo pra você explicar essa história. Ali, se você é da cidade ou não. Não era nascida, né? É verdade. O Cassiano já é velhinho. Não, mas o Cassiano, ele veio, eu acho que de fora. Exatamente. Aí, o que acontece? Então, vai passando de geração pra geração. Só que é isso que você falou, né, Renato? Então, por exemplo, a minha mãe, ela trabalhou na roça até uma certa idade, né? Depois ela veio pra cá. Só que, se a gente não tem... Caiu o cenário aqui, gente do céu. Foi-se embora. Se a gente não tem uma questão de... Se a gente não cuida dos nossos hábitos, a gente vem trazendo isso. Por exemplo, ela foi criada pelos pais dela, né? Que se alimentavam bastante. Não, tinha essa fartura, porque tinha tudo, né? Ela aprendeu. Até certo ponto, ela morava no interior. Aí ela veio pra cidade. E ela trouxe os hábitos juntos, né? Entendi. Então ela trouxe os mesmos hábitos lá do interior, de quando se alimentava bem, precisava de mais energia, misturava tudo os cardápios, porque é uma fartura interior, É uma fartura, né? nossa, é uma fartura. Dá até dó. Às vezes eu falo pra você, quando eu falo do cardápio assim pra pessoa, a pessoa planta batata doce, planta mandioca, eu falo... Tudo. 5 rodelas de batata doce, né? É a pessoa com uma plantação 5 rodelas é uma batata. Então, nem assim, isso. E às vezes a pessoa acaba misturando, porque quando dá, naquela época, dá muita coisa. Dá muita né? coisa. Nossa. E também, assim, precisa alimentar várias pessoas, né? Mas então, aí ela vem com esse hábito. Se a gente não cuida, o que acontece? A gente já entra numa vida um pouco mais sedentária, comendo os mesmos alimentos que a gente comia quando trabalhava bastante. Nossa. E aí isso vai acarretando um acúmulo no nosso organismo, né? Porque a gente não gasta toda aquela energia. Não gasta. E a energia que a gente se alimenta, né? E não é gastada, vira o quê? Gordura, gordura, né? Aí que a gente vai acumulando e desenvolvendo várias doenças. E é terrível pra você gastar, pra você queimar essa gordura, pra você chegar a um ponto que seja adequado pro teu corpo, né? Porque pra acumular é facinho, né? Pra acumular é questão de dias, né? Pra 2, 3 dias, mas pra perder é bem mais difícil. Pra perder é um pouquinho complicado. Eu nem falo tanto assim do perder peso, né? Porque o perder peso não é tão difícil. Agora, o perder gordura, que é o ideal, é o mais difícil. Né? Então, que nem eu digo, depois que a gente sofre um pouquinho mais, né? Quem faz, quem precisa queimar ali, sabe, né? Que daí, aí que envolve toda a parte da nutrição, né, Renato? Que entra ali a parte de não só perder peso, né? Sobre, tipo, perder gordura. Sobre, além da alimentação associar ali, atividade física. Isso. Né? Porque o povo, às vezes, se assusta muito com a questão do número do peso, né? Putz, tô chegando nos meus 90 quilos. Mas, às vezes, um cara de 90 quilos, ele pode ser saudável, né? Não é só gordura em si, né? Pode ser massa muscular e tudo mais. Então, assim, dentro da nutrição, a gente tem o que a gente chama de peso ideal, peso máximo, né? Enfim, mas isso é um parâmetro que a gente usa. Porém, isso
Isso pensando em pessoas normais, né? Sim. Quando a pessoa pratica atividade física e ganha bastante massa muscular, Sim. a gente não pode avaliar com esse padrão de IMC que a gente chama. Sei. Por quê? Porque é uma pessoa, que nem você falou, uma pessoa de 100 quilos lá, toda musculosa, a gente vai dizer que a pessoa tá obesa? Não tá? tem, Não, né? exato. Então eu, assim, como Nutri, né? Sim. Eu sempre avalio paciente por paciente, né? Eu não me atenho, tipo, a um parâmetro de avaliação nutricional. Cada um é diferente. Cada um é diferente do outro, né? Tem vários fatores que acabam envolvendo. Então, eu prefiro muito mais o quê? Que a pessoa, às vezes, nem perca tanto peso, claro que isso é muito individual, mas que a pessoa perca gordura. E esse é um pouco mais difícil, por quê? Pra pessoa perder gordura, ela precisa ser uma pessoa um pouco mais disciplinada, Bastante, né? bastante disciplina. A gente sabe que pra perder peso, não é tão difícil. Tem essa dieta doida, né? Que o pessoal acaba fazendo ali e perde ali, sei lá, 10 quilos em 12 dias, né? Em 15 dias. Sim, tem. Tem essa... é só ficar sem se alimentar, né? Só que isso traz um prejuízo muito grande porque a gente tem aquela... Quem toma, tipo assim, medicamentos sem orientação também. Só não porque faz vê na mudança. internet ali e vão tomar. Exatamente. É uma bomba isso, é uma bomba relógio, né? E aí que entra a parte do marketing também. Também, de novo, né? chega no marketing. Às vezes, ao invés deles nos auxiliarem, eles acabam, né? Nos atrapalhando se a gente não for, não tiver a mente um pouco mais aberta, né? E não, né? E acreditar em tudo aquilo que a gente acaba vendo. Isso, assim, a gente vê que até com nós mesmos, às vezes a gente acaba caindo em alguma coisa, bastante, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E hoje em dia tá bem complicado, porque a questão, como a gente tava falando de marketing, e ele caminha junto, né, nessa parte, porque hoje em dia tá muito fácil, né, a gente ser gordinho, já digo assim, né? Porque, como eu sou um grande exemplo, né? Eu sempre fui de família de gordo, né? A gente sempre foi bem cheinho, né? Mas a gente vai tocar um barzinho, você vai comer um lanche, todo final de semana você vai estar comendo lanche, você vai estar bebendo durante o toque, e a bebida é um baita de um inimigo, né, pra questão de gordura, exatamente. né? Então, a Daiane sempre me fala, mas... E o que acontece, né? Essa questão da bebida, né, Renato? A gente tem algumas bebidas que são um pouco menos calóricas, né? Entendi. Mas assim, vamos pensar no que o pessoal mais toma. Vamos pensar numa cerveja. Cerveja, né? essa é a principal. O problema, o que é? É Aham. que vamos supor, uma latinha de cerveja tem em torno ali de 150 calorias. Equivale a tipo um pão francês, mais ou menos, né? O problema não é a gente tomar uma. O problema é a gente parar em uma, né? A gente não para. Não Aí para. vai 2, 3, 4, Sim. né? Às vezes a gente até vai com aquilo na mente, né? Não, mas hoje eu vou beber só um pouquinho. Vou beber só umas 4. Chegou na quarta, você nem lembra mais. Já bebeu mais. Né? Eu vou beber mais. Então você não consegue parar nisso daí, Sim. né? E aí que vem o problema, né? Porque às vezes acontece muito com os meus pacientes isso, sabe? Sim. Eles estão lá fazendo certinho, né? Mas, Camila, não sei por que eu não tô conseguindo emagrecer, né? Aí a gente vai puxar um histórico, né? Bebeu, só final de semana foi só um pouquinho, foi quanto? 5 latinhas, né? Aí a gente multiplica. Eu falo, fez exercício? Não fiz, né? Ou fiz um pouquinho. O exercício não serve nem Não pra serviu queimar pra cerveja, nada. né? Então, A cerveja e essas 5, 6 latinhas que seja, no valor calórico, ela tá correspondendo a 6 pão francês, né? A 6 pães francês. É muita coisa. Exatamente. Nossa senhora, é muita coisa. E daí tem ali, né, as bebidinhas, por exemplo, o gin não é tão calórico, né? Olha aí. O vinho, O né? vinho, Agora que é frio, né? Dá pra tomar. Por exemplo, a vodka não é tão calórica, o saquê, né? Só que assim, às vezes a gente tem que cuidar com o que mistura, né? Pois então, vai mexer um energético ali já. O energético que é puro açúcar. Ou até o gin com água tônica, né? Sim, água tônica é muito bom. Então, só que a água tônica, por mais que ela seja um pouquinho amarga por conta do tanino, sim, ela é super calórica, ela é riquíssima em caloria, né? Ela tem muito açúcar nela. Muito ela açúcar. só não é doce, né? Mas ela tem açúcar. Aí Água tem tônica. a versão zero, que não é tão prejudicial, assim, pra quem quer tomar de vez em quando. E essas bebidas que pegam um pouquinho mais, né? A gente não mais vai fortinho. vinho, né? Claro que se deixar tomar uma garrafa, né? Mas assim, 2 tacinhas já, né? A pessoa já é o suficiente ali, E dizem que faz bem pro organismo, não digo uma taça de vinho por dia, mas um cálicezinho ali, né? Tem pessoas que faz bem. Ele tem resveratrol, que é um antioxidante, protege o coração, legal. né? Por isso que diz que é bom pro coração. Exatamente. Um cálicezinho, 30 ml. Legal. Uma tacinha ali. né? Agora que tá friozinho. Nossa, ótimo. Mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão de bebida. Até porque o álcool é caloria vazia, né? Ele não tem, tipo, nutriente nenhum, né? E tanto que quando a gente fica meio bêbado, né? A gente acha legal. Sim. Mas o nosso corpo, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Então é como se a gente saísse meio de si, né? Fora do consciente por conta desse... É um efeito colateral. O efeito colateral. E o álcool, ele caminha junto com a gente que tá tocando também nos eventos e tal, ou a gente quando não tá tocando, mas é
aquela coisa, não é tanto por vício às vezes, mas é por mania, né? Por mania, por fazer um social, social, por isso. E né? chega sexta-feira, por exemplo, vou tomar uma, né? Vou no Cezinha, vou no Merco, vou tomar uma, né? Exatamente. É cultura, né? É cultura. Porque tá envolvido ali com a parte do social, isso, né? exatamente. E às vezes a gente acha que a gente precisa... Claro, é legal e tudo. Quando isso não é um exagero, né, Renato? Eu não vejo problema algum. Socialmente, a pessoa tomar um pouquinho, né? Tranquilo. Só que, às vezes, isso vira, tipo, a rotina demais, né? Então, na quarta-feira, vai e bebe. No sábado, vai e bebe. E o problema é aquilo que você falou. Se fosse só bebida, mas o problema, o que é? Bebida, come alguma coisinha, uma porçãozinha, um lanche, isso, né? lanche. A gente não vai lá pedir uma salada e não vai, né? Até porque esses ambientes que a gente frequenta já é, né? Mas assim, dá sim pra socialmente a gente... Isso. Depende muito do objetivo de cada um, né, Renato? Sim. Então, que eu digo, são pessoas e pessoas. Mas pra gente ser saudável, porque às vezes a pessoa tem uma visão assim que o ser saudável, esqueça da vida, né? Sim. Jamais. Nossa, vou ter que não vezes comer um pessoas... chocolate, não vou poder tomar nada. Não é isso, né? Às vezes as pessoas me veem comendo, mas você come isso. Eu falo, gente, eu como tudo, né? Isso, eu acho que às vezes fica até um paradigma na tua vida, assim, por ser Nutri, né? Que você pensa, putz, eu não vou ter que dar o exemplo pros meus pacientes que eu não vou poder comer nada que faça mal. Mas não é isso, né? Não. E assim, quem me conhece, né, Renato? Eu não sou muito, tipo assim, de me expor em redes sociais. Sim, assim, sim. Né? Mas, por exemplo, os meus pacientes em si. Tanto que é super normal, assim, se eu for um dia lá e ver um paciente comendo um pastel, que nem teve os quermesses, tá tudo certo. Eu também tava lá comendo um pastel, lógico. né? Porque assim, ó, o que eu sempre falo pros meus pacientes, né? Vamos supor, a gente faz uma média de umas 35 refeições por semana, né? Tendo em vista que a gente faz umas 5 por dia, numa semana vai dar em média 35 refeições. Se a gente fizer 1 ou 2 refeições fora aquilo que a gente, né, fora, não vai fazer cócega, entende? Isso. Porque assim, ó, a gente, né, o que a gente precisa fazer? Manter uma atividade física, né? O mínimo regular ali, o mínimo. Não por questão de peso, questão de saúde. Eu digo que é uma obrigação que a gente precisa, né? Tem que uma ter. Atividade física, né? Comer ali, introduzir. Tá muito mais entre a gente ter uma alimentação equilibrada, trazendo, né, os alimentos, os nutrientes que a gente precisa, do que a gente ficar tirando tudo, entendi. Então, assim, de vez em quando, come tudo certinho ali, né? Almoça certinho, toma um café legal, né? Até, tipo assim, durante o dia, um chocolatinho, tranquilo. Tranquilo. A Daiane mesmo, ela fala que às vezes ela tá com vontade de comer um chocolatinho ali, mas tipo, não é comer ali uma caixa de bombom inteira. É um chocolatinho, né? Beleza. A gente aprende a comer, né? Aprende a comer. O que acontece, né? Que nem eu sempre falo, tem muito, né, na internet também que a gente tem que cuidar, essa questão de receitinhas fit, né? Isso. Nossa, o Instagram que mais tem, né? Instagram é uma coisa nossa. que a gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Então, assim, né, Renato, essa questão de receitinha fit. Às vezes, ela se torna uma receita mais calórica do que a tradicional, né? Então, por exemplo, o exemplo é, amo bolo de chocolate, né? Aí a pessoa tá lá. Você veio consultar comigo, falou, Renato, bolo de chocolate é uma bomba. Você não vai comer, não vai resolver, né? Não vai resolver. Então, assim, o que eu vou te passar? Vou te passar o bolo fit de banana com doses e tal, né? Sei. Mesma quantidade calórica. Só que o que acontece? Você vai, você come o bolo fit. Mas eu queria o bolo de chocolate, não era o bolo fit que eu queria. Aí você vai, você se enrola mais um pouco, mas acho que eu vou pegar mais uma banana. Daqui a pouco você, vou tomar o iogurte. Por quê? Porque você queria o bolo de chocolate. Então, Renato, você vai lá e você come o bolo de chocolate. Come o bolo. Sacia a tua vontade. Sim. Isso. Coma um pedaço, né? Não tem problema de a gente comer um pedaço de bolo, um pastel. O que é o grande problema? A gente não consegue... É isso que a gente tem que ir treinando na nossa mente. O excesso. Isso. E aprender a comer né? Deixar aquele bolo de chocolate... Primeiro você sente o cheirinho, né? Isso. Aí você deixa esse bolo de chocolate derreter na tua boca, sentir todo o sabor, o prazer que ele te dá. Comer devagar ali. Isso, saborear. Sim. Porque a nossa língua, ela tem papilas gustativas, que são essas microvilosidadezinhas que ficam pra cima. Ela tem a função de captar o sabor. Então, quando ela capta o sabor, ela manda uma mensagem lá pro teu cérebro. Olha, Renato, você conseguiu o bolo de chocolate. É isso aí, entende? Show, Só exatamente. que quando a gente come muito rápido, a gente não degusta aquele alimento, o que vai acontecer? Aquele bolo, ele passou
aqui entrou na garganta e você foi. Já. Nem percebeu, né, o que fez, Exato. né? E daí o que você vai querer? Você vai querer comer mais. Mais um mais. Pedaço e outro. E quando vê, você comeu a forma inteira. Então, entende? e você então, não saciou aquela vontade, quer dizer, saciou depois de comer tudo aquela forma. Isso. E isso acontece, tipo, até do dia a dia, assim. Outro dia eu tava em Guarapuava, né? Sim. Aí eu passei por frente nem tinha cacau show aqui ainda, né? Aí eu falei assim, eu disse, vou comprar uma trufa, né? Eu gosto daquela ladante, né? Eu falei, vou comprar uma trufinha. Peguei e caminhando, só que daí olhando a loja, né? Olhando vitrine, né? E comi aquela trufa. Quando eu percebi, eu disse... Não lembrou. Eu disse, cadê minha trufa? Até eu olhei. Já tinha comido, já não tinha. Comido. Renato, eu nem senti o sabor daquela trufa. Por quê? Porque eu tava comendo a trufa, mas a minha mente tava o quê? Olhando loja, né? Entendi. Eu não prestei atenção do que eu fiz. Então, sempre quando a gente for comer aquilo que a gente gosta, a gente olha para aquele alimento, a gente presta atenção, a gente come devagar, a gente cheira, a gente deixa tudo aquele, né? Captar tudo aquele prazer. Aí pronto, você vai ver que você vai estar saciado. Né? Legal. Então, às vezes a gente vai, tipo... comendo em volta e a gente come muito mais caloria do que a gente chegar no ponto que a gente quer. Isso. Né? Então, só que, claro, a gente tem que saber controlar também. Entendi. Né? Eu sempre oriento, em vez de fazer um bolo de chocolate com uma forma desse tamanho, ou vai e compra um pedaço de bolo de chocolate, né? Ou tem mais gente da família, faz um bolo menor. Bora em 3 pessoas. Pra que vai fazer uma forma de bolo de 50 centímetros, esse é um né? exemplo bom que você fez também. A Daiane sempre me falou, é uma recomendação sua também. A gente foi comer uma pizza, né? Daí a Daiane falou, não, uma janta da semana é livre e tal, vamos pedir uma pizza. Mas não vai pedir uma pizza G que vai sobrar pro outro dia, né? Pede uma pequena que você coma na hora, né? Porque assim, ó, o que a gente... Olha como que a gente é, né? Mas só dá R$10 de diferença, né? Vamos pegar a maior, né? Então, pizza é uma delícia, realmente, né? Só que a gente não precisa sobrar pra tomar o café da manhã do outro dia. Foi ali no momento, tá tudo certo. Mas eu quero pegar... divida os sabores, né? Isso. Divida meio pedaço de cada, então, ali pra você. Não precisa comer um inteiro de cada, né? E isso vai dar a mesma sensação de prazer, né? Então a gente é muito exagerado, mas eu acho que isso já vem desde que tem que ser fartura. Né? Não, mas a gente fala também um exemplo assim, o Neivizão, né? O Neivi, né? Grande cantor nosso aí. O Neivizão, a gente conversa sobre isso, que pras mães, o filho sadio é o filho, né? Viçoso. Viçoso, né? Essa é a palavra. O filho viçoso, né? Tá ali sadio, né? Come bem e tal. E a gente vê que hoje em dia reflete muito, porque a gente, como tá sempre tocando por aí, a gente no Portal Candó é meio público, né? Aí a gente vai fazer um videozinho ali, você, opa, mas tem umas gordurinhas sobrando aqui e ali. Aí você tenta... se percebe, aí que você percebe. Ou você vai vestir uma camiseta, você veste, tem que ficar arrumandinho aqui pra ver se tá legal, né? Esse que é o detalhe, né? Então a gente tem que ter essa cautela sempre, né? E assim, ó, pra mãe a gente sempre vai ser um bebê, né? Sempre. A gente pode ter 40 anos, a gente vai ser a criança. E mãe, assim, é a questão de querer agradar, de querer cuidar, né? Por mais que ela saiba, às vezes, que aquele alimento não vai fazer bem, né? Mas é o jeito que ela tem de agradar, né? A comida, ela é muito afetiva, né? Muito Por isso que a gente não pode justamente, tipo, assim, quero mudar meus hábitos, né? Vou excluir tudo da minha vida agora. Não, né? Porque ela remete prazer e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu sempre falo que a partir do momento que a gente tiver a mesma paz pra se dar o prazer de comer um chocolate... Com a mesma paz que a gente come uma maçã, tá tudo certo. Tranquilo, não tudo existe, certo. Renato, alimento que não... Claro, tem uns alimentos, né, que não são tão saudáveis assim, mas a gente tem que tratar tudo igual. Tudo igual. Porque é melhor a gente comer um chocolate com calma e prazer do que a gente comer 3, 4 chocolate fit ali por ansiedade. Exato, por ansiedade. E a ansiedade conta muito nessa questão, né? A ansiedade ali, ela atrapalha bastante, né, os pacientes. Isso, ela acaba atrapalhando bastante. Assim, ó, essa ansiedade, muitas vezes ela tem vários fatores, assim, que... Por isso que eu sempre falo, né? Pra cuidar de um paciente, a gente tem que ter muita empatia, né? O que é isso? É a gente se pôr no lugar do paciente, né, Renato? Porque... aí é difícil. E esse que é difícil. Porque, assim, ó, às vezes tem até alguns pacientes que falam assim, mas Camila, você tem que brigar comigo, né? Assim, Renato, não tem como eu brigar, né? Não tem como. Claro, às vezes eu chamo um pouco de atenção e tudo, né? Sim. Tem alguns pacientes que são, né? Eu digo safado mesmo, né? Que são... Que precisam ser chamados a atenção, né? Sim. Mas tem aqueles pacientes que você percebe
percebe que ele é um pouquinho mais ansioso, a gente tem que entender o que tá acontecendo com ele, né? Ele tá... Porque assim, pode ser que essa pessoa seja um pouco mais ansiosa, porque não faz exercício, fica muito em casa, não ocupa a mente com outra coisa, né? Mas muitas vezes, né, essa pessoa, ela tá ansiosa por algum outro problema, né? Porque quando a pessoa começa, vamos supor ali, uma parte de reeducação, ela não tem só isso pra fazer, né? Então, a partir de hoje, minha vida é só fazer cardápio. Não. Ela tem que associar mais uma coisa dentro da rotina dela, né? Então, ela tem que cuidar muitas vezes de marido, de filho, de trabalho, de comida, coisa, né? E isso, às vezes, acaba gerando um pouco mais de ansiedade, né? Um pouco mais de depressão nela, né? Então, a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo. Só que os alimentos também, eles estão envolvidos na parte da nossa ansiedade, né? Nós temos muitos alimentos, assim, que eles causam um pouco de não certo vício, mas deixam a gente mais ansiosos, né? Que são os alimentos ali, né? Ricos em farinha branca, ricos em açúcares, né? A questão do açúcar é muito polêmica, né? Bastante, porque assim, né? Saiu até alguns estudos e tudo do pessoal falando que o açúcar vicia. Não sei se você chegou a ver, que era comparado com cocaína e tudo mais. Isso, exatamente. Só que, assim, a Coca, né? Sempre fala, a Coca-Cola, né? Que diz que ela vicia, parecido. Então, assim, não que o açúcar vicia, né? Ele não vicia. Porque, assim, esse estudo que ele foi feito lá, foram feitos com os ratinhos, enfim, né? Sim. E eles testaram que, por exemplo, assim, de 0 a 60 segundos, né? 1 minuto, a velocidade que esse ratinho ia na parte da cocaína ia no açúcar, né? Entendi. Então, assim, no açúcar, ele foi muito rápido. Mas é porque, daí eles constataram, eles fizeram um estudo. Então, isso não pode, eles não podem declarar isso, né? Porque nesse um estudo, é que, assim, no nosso cérebro, nós temos a parte da zona da recompensa, né? Então, assim, verdade. não que ele vicie. Porque, por exemplo, cocaína é algo ali totalmente químico, né? O açúcar é algo que faz parte da do nosso dia a dia. Sim. Mas ele causa a sensação de recompensa, do prazer, né? Então, aí eles saíram e soltaram coisa de internet, que solta tudo, que por isso que a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Soltaram essa notícia de que o açúcar era comparado à cocaína. E não é, né? Não é bem assim. Por quê? Por exemplo, né, Renato, me conta, vamos supor... a pessoa que é viciada, ali, vamos supor, numa parte de cocaína, ela não vê o risco, assim, por exemplo, ela se submete a qualquer coisa pra ir atrás. Pra ir atrás. Sim. Então, por exemplo, ali, eu nunca vi ninguém... vender uma geladeira porque precisa comprar açúcar, porque tá viciado em açúcar, né? Exato, não, tem um tiroteio lá na padaria, né? Lá na frente da padaria. Sim. A pessoa vai se submeter a ir lá comprar um doce, sendo que ela corre perigo. Não vai acontecer. Então, assim, a questão do açúcar é muito prazeroso. Essa é a questão de recompensa. Isso. É a mesma coisa, todas as coisas que nos dão prazer na nossa vida, né? Igual abraçar uma pessoa, né? Com o abraço traz prazer. Viu alguma pessoa viciada em abraço? Não, né? Abraço é gostoso. Abraço é gostoso. Mas assim, ele não causa esse vício. Porém, ele nos deixa mais ansioso. O açúcar, ele tem um ciclo, né? Que a gente fala que, assim, ele dá muito prazer, né? Então, ele estimula a produção de serotonina, que não é a questão de bem-estar, euforia, que é o hormônio da felicidade, que dizem? Exatamente, né? Então, o que acontece? Só que daí, a gente tem outros alimentos que já auxiliam nessa parte, né? Mas o que acontece com o açúcar, né? E ele gera uma vontade de todo dia a gente ficar comendo açúcar. Se a gente não cuida, a gente vira vítima disso, né? Mas é porque é muito gostoso, né? Então, assim, a gente comeu um doce agora. O que vai acontecer? Esse doce, ele vai se transformar em glicose, em açúcar, né? Sim. Vai elevar a nossa insulina. De repente, ele vai dar toda aquela sensação de bem-estar, de euforia, né? Que é muito gostoso e tal. De repente, ele cai a nossa glicemia com tudo. Por quê? Porque ele foi um doce de alto índice glicêmico, de alta velocidade de açúcar que foi, né? Ele foi ao pico, mas e ele foi ao pico, daqui a pouco ele não consegue se manter, ele cai. Aí lá embaixo, me dá aquela sensação de, tô um pouquinho com vontade, né? Preciso ficar bem de novo. Sim. O que a nossa mente quer? Açúcar. Um açúcar. Vai lá e come de novo. Aí a gente fica o dia inteiro com a nossa insulina assim, sobe, desce, sobe, desce. Nossa. Até que chega uma hora a gente acaba desenvolvendo, tipo, diabetes e tudo mais, né? Tudo mais. Então, a gente tem alguns outros alimentos que eles nos auxiliam ali nesse processo de ansiedade, né? Então, os alimentos, assim, ricos em triptofano, os alimentos ricos em antioxidantes. Então, por exemplo, o chocolate. Sim. O próprio chocolate 70% cacau, né? Que tem um teorzinho assim maior de cacau e menor de açúcar, ele tem flavonoides. Esses flavonoides, eles auxiliam na parte de dar uma acalmada, de melhorar a parte. Esse seria o meio amargo? É o meio amargo. O meio amargo. O meio amargo é o 40, 45, né? Tá. O 70 ele é um pouquinho mais forte. Tem os graus, assim. No início, até uma pessoa, quando vai comer o chocolate 70, ele acha muito forte, né? Mas é questão de paladar, né? Vai acostumando, assim, sabe? Sim. Mas é bem gostoso, né? Mas então, deve ser.
é até benéfico, né? Tem antioxidante, protege o coração e tudo. Legal, então, o chocolate, ele é saudável. O problema é que a gente quer o quê? A gente quer aquele mais ao leite, aquele mais docinho, né? Aquele com gosto de Natal, né? Gosto de Natal. Exatamente. E aí, assim, né? Tem as oleaginosas, por isso que o pessoal sempre fala, assim, tanto em castanhas, né? Em nozes, semente de abóbora. Então, todos esses alimentos que são ricos, né, em precursores de triptofano, né? Precursor de serotonina, eles nos deixam um pouco menos ansiosos, né? Tem a canela, né? Tem o cacau em pó também, que dá pra estar usando, né? A banana. Então, tem bastante alimentos, assim, dentro da nutrição que a gente consegue. É muito engraçado, sabe, Renato? Quando a pessoa chega lá, por exemplo, no consultório pra mim atender, e quando ela volta depois, né? Porque daí a gente faz uma mudança da alimentação, e a pessoa que era, assim, que comia muito doce e tudo, ela começa, nossa, Camila, não tenho vontade. Pois é. Porque também, Renato, às vezes o que acontece? A pessoa não nutre o corpo dela com os alimentos, né? Ela vai comendo, principalmente quando a gente fala assim, querer perder peso. O que a pessoa faz? Vai lá e corta tudo da alimentação. Começou a tomate, alface. E daí não nutre o corpo com os nutrientes que ele precisa. Aí o que vai acontecer? Isso vai desencadear, às vezes, uma ansiedade, uma fome exagerada, uma vontade, né? E gera uma compulsão. A compulsão só vai gerar daquilo que a gente fica ali muito escasso, que o teu corpo precisa e ele quer encontrar em algo, né? Então, assim, às vezes é melhor a gente comer bem, nutrir o nosso corpo e poder comer um chocolatinho. Do que a gente comer só um pouquinho, excluir tudo. E daí a gente não aguenta, sabe, Renato? Não dá. Vai ainda que não consegue. O que acontece? No início até dos meus atendimentos, né? Eu sempre fazia o cardápio com um pouquinho menos de caloria, porque o que eu pensava? Eu dizia assim, não, esse paciente vai sair, né? Ele vai comer alguma coisa. Então, eu vou colocar uma quantidade calórica menor. Para que ele, se ele sair, ele não perca o resultado. Só que daí, Renato, depois, quando a gente, muitos anos ali atendendo, né? O que eu fui percebendo? Que quando eu diminuía muito a comida dele, eu ficava com déficit calórico menor, né? Maior. Só que ele exagerava muito mais. Porque ele ficava sem tanto nutriente, né? Comecei a dar mais comida para esse paciente e diminuiu o pico de vontade de comer as coisas. Porque o organismo tá um pouco mais saciado, né? Então, o maior erro é quando a gente quer fazer uma... Por isso que eu falo, né? Não dá pra gente ficar nessa questão de Instagram. Tem muita coisa boa, mas tem muito mais coisa que não é legal, né? Muita dieta, muita gente oferecendo produto. Gente, aquelas pessoas são patrocinadas, eles ganham pra isso. Lógico, não é que aquele produto é maravilhoso. Eles ganham pra estar lá, né? Muita receita daquela prática e fácil de você fazer e tudo, mas ela, como você falou, ela vai trazer uns ingredientes aí que talvez seja bem mais uma bomba. Exatamente. Claro que daí a gente tem a questão do saudável e do peso, né? É muito mais saudável, né, Renata? A gente comer um bolinho ali, por exemplo, feito com banana, com aveia e tudo, né? Sim. Só que, do que uma nega maluca, né? Só que daí são casos e casos, né? Porque os alimentos que eles são saudáveis, eles são muito calóricos. Quando a gente fala de... São muito calóricos, não. Alguns são muito calóricos, né? Quando a gente fala de perca de peso, a gente precisa também cuidar essa questão, que nem eu digo, não é só déficit calórico. Perca de peso é muito mais que isso, é qualidade do que você tá comendo, né? Porque eu posso comer 2 sonhos de valsa por dia só e não comer mais nada de alimento que eu vou emagrecer. Cadê a qualidade do teu emagrecimento? Então, né? Pois é. Entende? Então, né, é muito mais assim a qualidade do que a própria quantidade. Aí a questão da internet, o que acontece? Tem muita dieta lá, sabe? Emagreça tantos quilos com cardápio tal. A pessoa realmente vai emagrecer, mas a pessoa não consegue manter por muito tempo aquilo, né? Porque, por exemplo, assim, aí entra a parte da falta de nutrientes, né? Que eu falei que o corpo ele não vai estar nutrido, né? Isso. Até tem alguns programas, assim, algumas clínicas de emagrecimento, enfim, né? Que fazem essa questão assim, em 3 meses você emagrece tanto, né? A gente sabe que 3 meses é um tempo que a gente consegue até ficar sem um doce, ficar sem isso, ficar sem aquilo. Passou de 3 meses, o nosso corpo ele já começa a pedir. E a gente vai, acontece o quê? Aumenta tudo o peso de novo. Nossa, então, assim, só que é muito instigante você ver lá, tipo assim, um protocolo. Lá na internet, emagreça tantos quilos, né? Imagine, 10 quilos no mês. Dias. É 10 quilos que eu preciso. É só isso que eu preciso. Então eu vou fazer um mês. Vai lá, compra, assim, uma coisa. Ou até de graça, né? Tem muita coisa ali. E acaba fazendo. A pessoa vai conseguir diminuir esse peso, só que assim, não é da forma correta. Porque, por exemplo, cada pessoa é uma. Eu preciso de uma quantidade calórica. Você precisa
precisa de outro. Então, assim, a quantidade pra mim comer é diferente de você, é diferente do Beltrano, do Ciclano, Sempre né? vai mudar. Então, assim, claro que se eu colocar um pedaço só, né, tantas gramas de carne, a mesma dieta, por exemplo, a mesma alimentação pra mim e pra você, você vai emagrecer muito mais até que eu, porque você tem uma quantidade maior de músculo, enfim, né? Sim. Só que o teu corpo precisa de mais do que aquilo. Isso, então... uma coisa que eu tava pensando também, porque a Daiane, né, a Daiane, minha namorada, ela tá faz o que, uns 6, 7 meses já, Camila? Foi em fevereiro, se eu né? Não me engano. Mais ou menos, né? Daí, tipo, até pensei, né, não, vou começar a usar o cardápio da Daiane, que já tem uns antigos, né? Mas é como você falou, o biotipo dela é diferente do meu, né? Eu, consequentemente, tenho mais massa, eu sou um pouquinho maior, né? Então, tem que ser um cardápio direcionado pra mim, né? O homem em si, por si só, né, Renato, ele acaba gastando muito mais caloria que a mulher. Sim. O corpo do homem, ele é um corpo mais musculoso, ele tem mais músculo do que a mulher, né? A mulher já tem um corpo mais gorduroso e tudo, né? Já é um perfil corporal diferente, né? Então, tem que ser uma dieta individualizada mesmo. Com certeza, se você se alimentasse com o cardápio da Daiane, você ia, sei lá, né, ter um resultado ali, que dependendo do resultado que você queira, né? Você iria ter, só que não ia estar adequado pra você. Você ia começar a sentir alguns efeitos colaterais aí a longo prazo, né? Então, além do mais, né, a gente difere, cada pessoa são vários fatores que interferem ali na parte do emagrecimento, né, Renato? Então, a gente tem a questão do biotipo, que você falou, né? Então, a gente não pode... A gente tem que avaliar o paciente, assim, individual, né? Não é nem só para aquela taxa metabólica, gasto calórico total, né? A gente tem que avaliar pelos biotipos, né? Então, a gente tem ali 3 biotipos, né? Quais seriam esses? Endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Qual que é a diferença entre eles, né? Pessoa ectomorfo, por exemplo, é aquela pessoa extremamente... Tipo, pessoas mais magras, um pouco mais alta, que tem o tronco aqui, né? Bem mais estreito, entende? São pessoas que têm metabolismo muito acelerado. Então, essas pessoas, elas precisam comer muito, né? É isso que eu tinha te falado. Elas têm muito mais dificuldade para ganho, por exemplo, de massa muscular, pensando numa questão de academia, né? Aí nós temos as pessoas que são os mesomorfo. Mesomorfo, eu sempre digo que são os meios termos, assim, né? São aquela pessoa que às vezes nem faz atividade física e ela tem um corpo, tipo, mais atlético, mais musculoso, mesmo sem fazer atividade física, né? É aquela pessoa que quando ela faz uma musculação, ela tem um resultado maior, mais rápido, assim, né? E daí nós temos os endomorfos. Os endomorfos geralmente são pessoas, assim, um pouquinho mais baixinhas, mais encorpadinhas, tipo eu. né? Não, que tem uma dificuldade maior de perca de peso e principalmente, no caso das mulheres, acúmulo de gordura na região aqui do quadril. Dá o formato do corpo como se fosse um corpo pera, que a gente fala. Mas assim, sou eu mesmo, não é só para as mulheres não, e sou daí eu. a gente tem outros fatores que influenciam. A gente tem o fator genético também, né? Então tem pessoas que já nascem com gene da obesidade. Por isso que eu digo assim, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente a gente ali fazer alguma coisa para emagrecer. Exatamente. Tem tudo por trás disso, né? Entendi. Pois é, a nossa família, o biotipo deles todos foram gordinhos, né? E tal, chegou a adolescência e emagreceu, né? E tem muitos casos, né? Muitos crianças gordas, às vezes elas chegam na adolescência e perdem o peso meio que natural, assim, né? O desenvolvimento ali, o metabolismo e tudo acontece, porque né? na adolescência é a questão do... A gente tem o estirão, né? A parte do crescimento. Isso já vai distribuir o nosso peso, né? Por isso que eu digo que é o melhor período ali pra gente estar cuidando da questão, né? Crianças, por exemplo, que são obesas, elas precisam ir cuidando, porque daí, na parte da adolescência... Geralmente elas conseguem, né, com uma reeducação ali, tudo consegue entrar no peso, né? O metabolismo fica bem acelerado, então tem um gasto calórico muito grande, né? Porque estão também em fase de crescimento e tudo, né? Modifica o organismo, né? E geralmente, só que se a pessoa não muda ali, né, então ela tende acumulando cada vez mais. Porque à medida que ela vai crescendo, se ela for ingerindo muita caloria, ela vai crescendo e ficando com peso maior, né? Mas geralmente nessa fase ali, a gente até olha, né? Por exemplo, as pessoas, você vê as criancinhas ali bem, né, mais tipo cheinha, de repente cresceu, né? Nossa, modifica do nada, completamente. Exatamente. Né? Pois é, então, a nossa família sempre teve esse, como é que eu posso dizer? Não digo problema, mas assim, essa predisposição a ser mais gordinho. Exatamente. E eu, na minha adolescência ali, né, não faz muito tempo, mas faz um pouco já, né? Ali com meus 16 anos, mais ou menos, eu dei aquela emagrecida boa. Mas, como a gente fala, né, ali, daí daqui a pouco você começa a relaxar um pouquinho mais, já comecei a beber, né, porque com adolescente eu não bebia, né? Hoje em dia a gente já bebe, né? E daí vai saindo com os amigos, né? Isso, exatamente. E daí vai achando namorado. Exato. E o casal, né, você começa a fazer uma jantinha aqui, uma comidinha ali. Por isso que no casal a gente
né, sempre, que nem diz assim, no início do namoro, né, igual, mas não é. Total. É que daí a gente quer sair, daí a gente faz uma jantinha, e é legal, né? Depois vai passando o tempo, a gente vai se acomodando, né? Exatamente. Ao invés da gente sair pra balada pra procurar alguém, a pessoa já tá aí, você já fica na casa, assistindo um filme, né, comendo alguma coisa, ou você saia pra jantar, comer alguma coisa, já vai ficando mais acomodado. Mais ali, acomodado, né? Exatamente. Mas a gente sempre tá, né, tem que estar buscando ali a parte do equilíbrio, buscar o nosso bem-estar. É melhor, né? É bom. É isso aí, galera. Muito bom. Esse é o nosso Papo Podcast. E eu quero fazer um adendo aqui, moçada. A Camila trouxe até uma lembrancinha pra gente. Olha que legal. Olha que menina, gente boa. Ela trouxe uma lembrancinha aqui. Eu gostei desse copo, Camila. Muito legal esse copo aqui, ó. Tomar um cafezinho agora. Um cafezinho, no frio, show né? de bola. Nossa, bom demais. Isso aqui me lembra, é um estilo americano, né? Esse copo aqui, né? A gente sempre vê nas séries aí, né? O pessoal, né, dirigindo ali, tomando um café num copo desse. E muito obrigado, Camila. Imagina, eu vou tomar um café com certeza nesse copo aqui. E também tem um chocolatinho aqui, rapaz. Olha só, como a Camila falou, né? Um pode, né? Sim, pode sim. Então, com certeza. Camila, quanto tempo você tá nessa área já de nutrição? 9 anos. 9 anos? Esse ano fazem 9 anos já. Fez, né? Fez agora dia 13, 9 anos já que eu trabalho na parte da nutrição. Sempre aqui em Candói? Sempre mesmo? Sempre em Candói. Na verdade, quando eu comecei a atender, né, Renato? Você sabe que a gente sempre começa meio que... Né? A gente tem que ir pra todos os lados. Exatamente do zero, né? Então, nossa, nesses 9 anos muita coisa mudou, né? Eu imagino. Mas, eu sempre, desde que eu me formei, eu comecei na parte clínica, né? Sempre em atendimento, né? Mas, durante esse período também, eu trabalhei na APAI de Foz do Jordão, né? Então, infelizmente, eu tive que sair de lá por conta da minha demanda, que eu tive que concentrar, né, os pacientes aqui. Trabalhei também numa escolinha, na escolinha que tinha a Cacique, como na parte de educação nutricional para as crianças. Era maravilhoso, nossa, né? Muito bom também. Legal. Aí a escolinha acabou fechando e tudo, né? Sim. Mas a maior parte do meu atendimento foi na área clínica. Depois que eu me formei, eu continuei. Acho que todo mundo sabe, né? Mas eu trabalhava na farmácia. Trabalhei por 8 anos na farmácia. Lembro. E 3 anos depois que eu me formei, eu continuei trabalhando na farmácia e atendendo, né? Porque a gente tem que começar lá do zero, né? Então, eu comecei atendendo com uma balança na mão e de casa em casa, né? Nossa! Então, assim, foi bem complicado, né? O começo sempre é um pouco difícil, O começo é um pouco difícil. E até você engajar o público ali, né? Isso, até você conseguir, né, ter uma... Aí, o que acontece? Eu comecei a atender fora depois de um período, né? Sim. Porque foi assim, aqui a gente não tinha um público muito grande ainda. 9 anos atrás, né? A nutrição estava começando, né? Hoje tem bastante já, Hoje tem bastante. Muita menina se formando, né? Sim, tem muita nutri aqui. E é um ramo que chama mais menina, né? Mais mulheres, né? Tem bastante homens também, mas acho que as mulheres acabam se interessando mais. Sim. Então, eu comecei a atender, que nem eu te falei, de casa em casa. Sim. Chegou um período que não dava mais, né? Porque eu ia com a balança numa mão, guarda-chuva em outra quando chovia, né? Então, eu precisei ali começar, né? Tive que comprar um carro, tive que começar a atender fora para poder pagar o carro. Então, continuei trabalhando na farmácia. Investir na área como qualquer outra empresa, de qualquer outra profissão. Isso, e eu sempre fui muito pé no chão, né? Sim. Então, eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Não ganhei nada de ninguém, né? Então, ganhei saúde, né? E força de vontade para correr atrás, né? Então, eu comecei... Só aqui no Candói não dava conta, né? Então, eu tinha que trabalhar na farmácia. Depois do horário, eu atendia aqui no Candói e ainda ia para fora. Então, eu atendia em Cantagalo, Foz do Jordão, na Cachoeira, né? Eu ia por tudo, né? Aí chegou um período que, graças a Deus, foi concentrando mais meus pacientes. Eu consegui concentrar meus pacientes todos aqui, né? Então, hoje eu acabo... Aí, precisei sair da PAI e tudo. Então, hoje, meu trabalho é basicamente no consultório. É o dia inteiro no consultório. O dia inteiro, não digo 24 horas por dia, mas assim como eu, que sou do ramo da música, eu tô 24 horas por dia dentro da música. Eu acho que você também é assim, né? É a mesma coisa, Renato. Porque daí, durante o dia, eu atendo, né? E depois do meu expediente, eu elaboro os planos alimentares, né? E trabalho com a parte de tabela de informação nutricional também, né? Legal. Então, assim, é bem corrido. Às vezes eu não tô de corpo presente ali no serviço, né? Mas tô sempre trabalhando. Tá sempre trabalhando. Pois é. E é como, até falo pra Daiane, né? Como eu sempre chego no meu exemplo de música pra mim usar de espelho, né? Porque, como eu falei, né? Eu 24 horas por dia é música, é ouvindo música, é aqui e ali, agora aqui pelo portal, né? Bastante matérias e tudo, até
Tô querendo ir pra um pouco de uma via do jornalismo, né? Legal. E isso faz com que a gente tenha mais paixão por o que a gente faz, Sim, né? Não se torna enjoativo, né? Não, se torna... É o que eu falo, né? Eu consigo trabalhar tantas horas. Eu trabalho hoje uma média de 15 a 16 horas por dia. Nossa, é bastante coisa, né? Então, assim, eu só consigo fazer isso porque eu gosto, né? Porque a gente acaba pegando... E dentro das 8 horas, às vezes, você não consegue fazer o que você tem que fazer nessas 15, Não consegue. né? Não que todo dia seja 15, né? Não, De mas forma alguma, né? Mas umas média. 12, uma média, uma assim, média. De trabalho acaba sendo final de semana e tudo, né? Tenho também os horários que eu acabo tirando pra mim, pra cuidar de mim, né? Porque não tem como eu falar pros pacientes, vai lá, faça exercício, cuida disso, e eu acabar não fazendo. Então eu tiro, né, os meus horários e tudo, mas eu acabo, né, trabalhando bastante. Sabe o que é mais legal, Renato? É que assim, ó, o meu primeiro paciente, que eu comecei a atender lá em 2013, que eu ia na casa e tudo, é meu paciente até hoje, Olha sabe? Aí, cara. E a Ana, um beijo pra Ana, né? Ana, show de bola, Ana, minha parabéns. paciente até hoje, sabe? Então isso que é bacana, muito assim, bom. né? Não, e é uma coisa, é um dia a dia legal, porque quando você vê o resultado, logicamente a pessoa se anima muito mais, né? Sim. Eu vejo na Daiane, nossa, quando ela começou a ver o resultado na primeira semana, que eu vejo ela todo dia, mas eu já reparei que o rostinho dela já foi desenhadinho. Daí, tipo, ela ficou tão empolgada assim e não parou mais. Na questão da Daiane, eu até digo que ela é um exemplo, é meu orgulho, né? Não porque você tá aqui, não claro, porque ela vai né, assistir, mas é porque realmente, sim, ela é extremamente dedicada, né? E eu sempre falo, né, Renato, nem sempre a gente tem que ter a dedicação, a gente tem que ser persistente no que a gente faz. Isso. Porque, por exemplo, assim, o que eu ouço muito dos pacientes, e isso é uma questão que eu sempre pego no pé, né? Não vou hoje fazer exercício porque tá frio. Vou começar mês que vem, vou começar semana que vem. Gente, é hoje. A pessoa não toma banho porque tá frio, vai tomar só mês que vem, né? Então, não tem, né, gente? Então, assim, a gente precisa ser dedicado, a gente precisa ter a persistência, né? Nós temos que ser a nossa motivação. Quando a gente vê o resultado. Sempre falo que o tamanho do esforço vai ser o tamanho do resultado. Então, assim, se esforçou mais ou menos, o resultado vai ser mais ou menos, né? Se esforçou bastante, foi lá, encarou. Tem dias que a gente não tá muito bem, que a gente tá cansado, né? Tem que ir igual. É disciplina, é constância. É isso que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. E eu acho que em tudo na nossa vida, né? Em tudo na vida. Então, assim, a Daiane, ela é assim, né? Ela é exatamente desse jeito. Ela é dedicada, ela, né, também tem todos os afazeres dela. E nem por isso ela deixa de fazer os exercícios, de comer, de comer exatamente o que tá ali, né, Renato? Porque as pessoas acabam, tipo assim, fazendo por conta. Aí, ela se esforçou bastante, tem um resultado legal, a pessoa vai lá, pesa, se anima pra continuar. Então, ela se tornou a própria motivação. Exatamente. Agora, às vezes a pessoa pega o cardápio, deixa lá do lado, não quer caminhar, aí se torna ansiosa, só quer comer, né? E aí claro, vê o cardápio ali só empoeirando e não vem o resultado. E não vê resultado, e desanima, né? Então, que nem eu digo, pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm mais dificuldade, seja por algum problema ali, às vezes familiar, alguma coisa que tá, né, atrapalhando um pouquinho. Mas tem pessoas que, eu digo que não todo mundo, né? Tem pessoas que eu não vou dizer que é falta de força de vontade, porque a gente tem aquelas pessoas que estão com dificuldade mesmo, né? Que tem algum problema no metabolismo também, que isso acontece. Então, a gente não pode generalizar, né? Mas, assim, uns 30% é preguiça mesmo, sabe? É falta de vontade, né? Sim. Então, a gente tem que se dedicar pra gente conseguir alcançar o nosso resultado. E não é difícil, sabe, Renato? Sim, não é difícil, né? Pois é, eu ia usar um exemplo prático aqui agora. Por exemplo, os teus pacientes, eles são é mais feminino, o teu público é mais masculino? Acho que Então, antes era 90% feminino. Agora tá 70% feminino e 30% masculino. Tem bastante paciente homem já, mas a maioria é feminina ainda. Então, um exemplo, vamos usar o exemplo aqui. Eu quero perder quilo, vou perder tantos quilos. Eu chego com uma meta, Camila, eu quero perder 10 quilos. Ou primeiro você analisa o biotipo, como você falou. Aí que você vai desenvolver. A primeira consulta vai ser a pesagem, tirar medida e tudo mais. A primeira consulta, assim, é pra mim conhecer você, né? Pra mim ver teus hábitos, ver também, né, Renato, por exemplo, o que você gosta, o que você não gosta. Que não adianta eu fazer um cardápio, assim, cheio de coisa, sendo que às vezes você não tem tempo de fazer, você não gosta de comer aquilo, você odeia, né? Por mais que a gente precise sim fazer algumas mudanças na nossa alimentação. Lógico. Mas eu tenho que fazer algo assim que seja possível de você fazer. Entendi. Eu tenho que ver as possibilidades que você tem. Se você tem tempo, se você não tem. Não tenho tempo, eu vou comer só a mesma comida. Não, você vai se programar pra fazer e deixar pré-preparado pra você ter, pra você conseguir executar da melhor forma, né? Então, assim, nessa primeira consulta, geralmente eu vou conhecer o teu dia a dia, né? Aí você vai me relatar o que você come, eu vou fazer uma análise ali, eu vou dizer, Renata, aqui dá pra gente melhorar, né? É isso daqui que tá te deixando desse jeito, quais queixas
vezes que você chega pra mim, né? Ó, a gente trocando isso por isso, você vai sentir isso, então vamos fazer assim, tá legal pra você, né? Então a gente propõe um cardápio, né? Aí eu avalio você, né? A gente faz toda a parte de avaliação nutricional. E assim, essa questão que você me falou, Camila, eu quero perder 10 quilos, né? Eu sempre pergunto pro paciente qual é o objetivo dele, né? Só que assim, eu faço, por que disso? Porque eu faço avaliação nutricional também, né? Eu faço toda a parte. Mas, às vezes, nem sempre a pessoa vai se sentir bem com aquele peso que a nutrição manda, entende? Entendi. Aí, às vezes, você vai lá, você faz bastante, né? Você faz academia, faz musculação. O teu peso, ele já vai ser um pouco mais acima. Porque aí, você tem na tua cabeça, às vezes, que quando você tinha lá, sei lá, tantos quilos, você se gostava daquela forma. Mas, você esqueceu que você tá fazendo atividade física e tem mais músculo. Você não vai voltar lá. Pra você voltar lá, você teria que colocar em xeque toda a tua parte da massa muscular, né? Então, às vezes não é necessário perder todo aquele peso. É necessário o quê? Queimar mais gordura. Aí eu vou te falar, né? Ó, Renato, tudo bem, você quer eliminar 10? Ótimo, mas assim, talvez 6 pra você já esteja excelente. Daí a gente consegue ganhar massa muscular, você nem vai ver a diferença que você perdeu peso. Você vai diminuir a questão de medidas e tudo. Ó, Renato, 10 tudo bem que você quer, mas você precisa eliminar uns 15 aqui, entende? Tipo, a gente vai avaliando ali. Aí se eu falar pra você assim, ó, às vezes as pessoas me perguntam, Camila, quantos quilos eu elimino no mês? Isso aí eu vou um enigma, né? Não existe isso. Tem um cálculo que a gente faz ali e tudo, né? Que é pelo déficit calórico, do gasto energético total. Mas vai muito além disso. Não é só número, né? Não é só déficit calórico. Vai depender de vários outros fatores ali, né? Do teu biotipo, do teu metabolismo, do quanto você vai se dedicar para aquilo, né? Então eu sempre passo uma média, assim, pra pessoa de quanto eu acho que é ideal, né? Mas vai depender de muitos fatores, né? Então, assim, pra mim, eu não preciso que o paciente chegue lá toda vez e perde 4, 5 quilos. Não. Se ele eliminou meio quilo, tá perfeito. Entende? Então, assim, dentro do contexto, é claro, de cada um, né? Mais um exemplo da Daiane também, né? Sempre, a cada 2 semanas, né, ela tem a pesagem, né? A pesagem, ela vai lá fazer, ela pensa, putz, eu acho que eu não perdi nada. Ou eu acho que eu engordei. Ela chega lá, ela sai contente com o resultado. Claro. Porque ela obedeceu o que tava no cardápio ali. Isso, ela seguiu. E o fato da Daiane é uma questão que eu sempre falo pra ela, né? Eu sempre elogio muito ela. Porque tudo que ela eliminou até agora foi praticamente gordura e um pouco de líquido só. Então, a massa, o músculo dela, a massa muscular permanece intacta, sabe? Tipo, foi só gordura mesmo que ela eliminou. Aí a diferença, né, Renato? Que nem você falou. Primeira semana, você mesmo já viu diferença no rosto dela. Isso. Quando a gente emagrece de uma forma que não é saudável, a gente perde o peso, mas continua inchado. Inchado. Isso. Aí a gente é diferente, por exemplo, assim, a gente olha uma pessoa, por exemplo, que eu atendo ali, que eliminou 5 quilos, dá a impressão que a pessoa diminuiu 10. A gente olha uma pessoa que fez alguma coisa doida ali e perdeu 10 quilos, dá a impressão que a pessoa perdeu uns 3, 4, entende? Porque ela perde massa magra, né? E acaba não perdendo a gordura. Ela é uma pessoa que, tipo assim, ela só emagreceu porque ela perdeu o líquido, desinchou, que isso é comum no início, né? No início a gente perde muito peso ali, mas porque a gente tá mais inchado, faz uma modificação na alimentação e tudo, né? Mas quando fica parte da gordura é complicado. Por isso que a gente tem que seguir, assim, desde a base da alimentação certinho, até chegar no objetivo, sabe? Porque não dá pra gente ir fazendo desvios, né? Até chegar lá, né, Renato? Senão a gente não acaba perdendo peso da forma inadequada. E outra coisa também que o pessoal tem um pouco de medo, que talvez, eu vou fazer uma consulta com a nutricionista, mas ela vai me receitar comida cara, vai ser coisa que eu não vou conseguir. Pelo contrário, né? Não. Assim, ó, por isso que eu sempre falo, né? Eu acabo trabalhando bastante justamente por isso, porque eu faço um cardápio pra cada pessoa. Isso. Eu não tenho, eu estudo o paciente, tipo, individualizado ali, né? Então, na hora que eu pergunto pra ele quais são os hábitos alimentares, eu tento preservar praticamente todas as coisas que ele gosta de comer. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um jogo ali nas calorias de deixar. Não tudo junto, por exemplo, aquela questão de todos os carboidratos juntos. Mandioca, batata, polenta, né? Você gosta de mandioca, batata e polenta? Então tá. Então hoje a gente vai pôr a mandioca, amanhã a gente vai pôr a batata, outro dia a gente põe a polenta, entende? Então eu não deixo a pessoa... Todo mês eu vou mudando o plano alimentar da pessoa e eu vou colocando os alimentos. Eu sempre converso, né? O que você acha da gente pôr isso? O que você quer pro café da manhã, né? Entendi. Porque daí eu deixo a pessoa assim mais tranquila. E são comidas do dia a dia. Inclusive, muitas vezes, as pessoas economizam fazendo. Por quê? Bastante. Porque assim, né? Que nem um exemplo. Pizza é maravilhosa. Eu também como, né? Só que é uma coisa assim, que é
pouco cara, né? Aí a pessoa vê às vezes assim, isso, ai, Camila, mas eu não vou comprar um mamão. O mamão tá R$7 o quilo. Gente, você não vai... R$7 o quilo, você não vai comer um mamão, né? Por vez. E assim, ó, quantas vezes vai te dar esse mamão, né? A pizza a gente come numa noite. Na noite, na hora, né? Meia horinha então, nesse sentido. Tudo que é saudável, é caro. Não, Camila, mas o arroz integral tá muito caro. Gente, olha o tanto do arroz integral. Você vai comer um pouco, você não vai comer, né? Aí o churrasquinho, a cerveja no final de semana é barato. O sorvetinho, né? Então, vai comprar uma carne de cerveja, R$40. E assim, ó, o alimento que a gente precisa, né, Renato, é que assim, essa parte da nutrição também hoje tá muito modismo, né? Ai, porque precisa ser a comida não sei o quê, porque precisa ser não sei... Não, gente, é comida do dia a dia. Sim. É o que os avós comiam. Arroz, feijão, carne, batata, verdura, legumes, frutos. É isso que a gente precisa. Não é nada inventado, né? Não é nada que extraordinário ali. Quando eu atendo, tem um público que eu atendo que eles gostam de comer algumas coisas diferentes, né? E faz parte do dia deles aquela comida. Então, eu acabo colocando. Você coloca normal. Mas assim, nunca vou... Não precisa gastar, né? Inclusive, a gente economiza, né? Não é difícil de fazer. Isso. Não passa fome. Um pouquinho, às vezes, a gente tem que restringir. Mas não fome. Às vezes, uma vontade de algo, né? Exatamente. Então, tem muita gente que tem medo da nutrição, pois né? Que acha que, eu vou lá, vou comer só salada e carne. Inclusive, tem gente que... É um enigma, né? O povo fica aquele negócio na cabeça. É como você falou, vou comer só salada e carne, vou ter que comer ovo cozido e não... Só frango e batata doce. Só frango e batata doce. Tem tantos alimentos na vida, né? Tanto ali que são super saudáveis, que dá pra gente agregar. E que nem eu falei, dá tranquilamente pra gente pôr um brigadeiro de vez em quando. Pra pôr um bolo de vez em quando. Deixar uma jantinha livre, que eu acabo deixando uma janta, né? Porque a gente quer sair de vez em quando, quer comer uma pizza, um lanche, alguma coisinha, né? Isso faz parte também da saúde. Saúde mental, né? E tudo. Isso nos traz muito prazer. E tá tudo certo, tudo né? Certinho. Então, a gente é só saber comer que dá pra gente comer tudo. Uma coisa que eu me impressionei também, né? Porque daí eu vi lá o café da manhã da Daiane, por exemplo, né? Um dos cardápios, né? Pô, um pão torrado ali com ovo mexido. Que coisa jóia pra de manhã, né? Uma coisa que não é tão calórica e você vai se sentir isso, saciado, e vai saciar, né? Porque aí que tá. Por que as pessoas às vezes sentem fome, né, Renato? Porque eles vão lá e comem 2 biscoitos, água e sal. Nossa. Gente, se for pra comer biscoito, pra me saciar, né? Eu teria que comer os 2 pacotes de biscoito, né? Então, assim, nós precisamos aprender a usar mais a proteína, né? Sim, o ovo, que é proteico. Ou então, quando a gente consegue associar, por exemplo, uma carne, nem que seja no café da manhã, é algo assim que fica muito mais saudável, sustenta muito mais. Um viradinho, né? Igual o pessoal fala. Ai, Camila, mas eu como virado. Gente, virado tá maravilhoso. Desde que o feijão não seja feito com muita gordura, né? Mas assim, feijãozinho, bijuzinho, agrega nesse virado ali. Dá pra pôr o ovo, fica mais proteico ainda. Dá pra pôr ali alguns legumes junto, uma couve, uma cebola, que fica gostoso, né? Põe uma fruta junto. Então fica um café da manhã bem tranquilo. O que acontece? Você vai até meio-dia, você nem tem fome, né? Louco, agora, se você comer 2, 3 biscoitos, 10 horas você vai comer de novo. E aí você vai beliscar o dia inteiro. Isso, então, beliscar, ele ajuda a beliscar. E o beliscar, cada belisquinho que a gente for somar, 40 calorias aqui, 50 aqui, 100 ali. Aí, mas Camila, eu não emagreci, eu tô comendo tão pouquinho, né? Mas não tá comendo certo. Mas é os beliscos. E tem gente que fala isso, que quando, se eu ficar em casa, eu vou estar comendo Cara, eu não tenho muito isso, mas tem bastante pessoa que é assim, né? Mas casa, assim, sabe, Renato, às vezes é mais aquela questão de ocupar a mente com outra coisa, né? Isso. Então, eu sempre falo assim, eu tenho muitos pacientes que, assim, eles ficam mais por casa, né? Sim. Aí eu digo, gente, vamos achar alguma coisa pra fazer. Vamos fazer um artesanato, bordar um chinelo, pintar um pano. Não é pra vender, nem que não fique bonito. É pra você ocupar a tua mente. Vai pintar um desenho, vai fazer uma hortinha em casa, né? Isso. Vai preparar a tua comida, fazer o pré-preparo, lavar a salada, né? Sim. A gente tem que ocupar a nossa cabeça, porque senão, né? E evitar de ter essas coisas em casa também, né, Renato? Porque assim, são coisas muito práticas, né? Muito gostosas. Então, se eu tenho lá, por exemplo, assim, num armário, um biscoito, né? Vamos supor um traquinas lá, e eu tenho um abacaxi. Claro que eu vou pelo traquinas. Você já pensou o trabalhão que vai dar um abacaxi, né? Ali, então, assim, a gente vai muito pelo mais prático. E o prático, às vezes, ele acaba nos atrapalhando, né? Então, a gente tem que aprender primeiro, a não levar essas coisas pra casa. O dia que der uma vontade, vai lá e compra né? Não precisa ter em casa pra quando dá vontade. Pra quê, então, né? Pois é. Aí a gente compra 2 horas depois a gente tá comendo, né? Vou comprar porque durante o mês vai dar vontade. É isso aí. Comeu, deu 2 horas que tava com o produto ali, né? E tem que ter estoque em casa ali, né? Tem que e a gente tem que começar ali, eu digo que a reeducação alimentar
alimentar, ela começa na casa, nas prateleiras. Evitar essas coisas que vão te causar vontade, né? É aquela questão de... aquela frase clichê, né? Que é desembalar menos e descascar mais, né? É verdade. E é total verdade mesmo, né? E aí a gente volta lá pra alimentação dos nossos bisas, né? Eles não eram ansiosos, né? Se via alguém, acha muito ansioso, não, né? Eles comiam de tudo, gastavam energia e viviam tranquilamente. Até a questão de janta, né? O pessoal, né? Acho que até hoje no interior é comum, né? Comer janta mesmo, né? Carne de porco, mandioca, feijão, arroz, Renato, mas gasta tudo. Gasta tudo. E assim, ó, é mais saudável hoje em dia. Às vezes as pessoas, não, Camila, tem que tirar janta, né? Porque a janta engorda. Todo mundo não. Todo mundo. Inclusive, as pessoas acham, o quê? Eu vou ter que comer comida à noite, né? Sim, comida à noite, né? Porque assim, o comer muito lanche ou não ficar, ou não comer, a longo prazo não é legal. Claro que tudo calculado dentro da estratégia de cada um, né? Na alimentação, na nutrição, a gente tem várias estratégias que a gente utiliza, né? Então, por isso que eu digo, cada pessoa, é um xadrez ali, né? Os pacientes vão me mandar mensagem, Camila, você não colocou isso pra mim, você tá falando que eu posso, né? Mas é que é individualidade, né? Mas é muito mais saudável, né? Você comer ali uma comidinha, um arrozinho, uma carne, uma saladinha à noite, né? Isso vai mudar a quantidade da pessoa que se exercita muito pra quem não se exercita, por exemplo, que tem um gasto calórico maior e o que não tem. Mas é muito mais saudável, né, Renato, do que a gente ficar comendo às vezes só um pão à noite, um pão com presunto e queijo, entende? Ou só, né? Ele não vai te dar nutriente o suficiente quanto você comer bastante verdura, legumes, salada ali, né? Arroz, feijão, isso. Então, assim, qualidade de comida, né? Ninguém engorda por comer um pouco de arroz, um pouco de feijão, equilibrado, não. Aí, às vezes, a gente tem medo do alimento, né? Chega a parte que a gente tem medo do alimento. Ai, mas eu não vou comer arroz porque arroz engorda. Gente, coitado do arroz, né? Louco, né? Então, assim... tem esse mito, não digo mito, mas aquele preconceito contra o arroz, né? Coitadinho, né? Que é um alimento maravilhoso, né? Exatamente. Claro, uma coisa é comer um tanto de arroz. Outra coisa é você comer um pouco de arroz, com um pouco de feijão, uma saladinha, uma carninha, né? Não misturar tudo no prato. É a quantidade. Mas o arroz é um alimento maravilhoso e não é calórico, né? Não é tão calórico. Dá totalmente pra gente combinar ali na alimentação. Vai saciar mais, né? Aí a pessoa não quer comer o arroz, mas daí, de repente, tá lá comendo um doce, comendo uma... Tipo assim, até pão com mortadela lá, né? Turbinado de caloria. Então, assim, a pessoa tem medo do arroz, mas não tem medo de ficar comendo lanche toda hora, pedindo, né? Então. Nesse sentido, assim, nessa questão. E daí essa questão de pedir lanche, né? Lembrando agora, aí entra aquela parte do falta de tempo, né? Porque eu chego cansada do trabalho. É mais fácil pra mim ligar e pedir um fast food do que eu ir lá preparar alguma coisa, né? Mas aí, nesse caso, né, a gente sempre vai achando desculpas, né, Renato? Então, assim, aí que entra a parte de fazer o pré-preparo, deixar tudo organizado. Quem tem pouco tempo precisa fazer isso. Deixa porcionado, deixa tudo lavado, isso, eu ia comentar sobre isso, né? A indústria de Tupperware aí, de potinho, acho que vendeu bastante, lucrou muito, né? Porque a Daiane também, e vejo vários amigos meus que fazem acompanhamento com um nutricionista, chega ali, domingo à noite ali, tá tudo certinho, né? Sim. As porçõezinhas pra semana. Tem que preparar. Se não tem tempo de cozinhar, tem que congelar, fazer marmita. Enfim, a gente tem que achar um jeito, né? Tem que se virar. E isso facilita demais no dia a dia, sabe? Ainda mais hoje em dia que todo mundo, né? Sai meio-dia, volta 1 hora e tudo. Você vai sair meio-dia, você vai chegar e fazer alguma coisa ainda? Já vai estar cansado, às vezes tem filho pra dar banho, tem trabalho da escola pra ajudar a fazer, né? Tá exausto. Não vai só pela praticidade, né? Então eu sempre oriento muito nessa questão, assim, de fazer o preparo, às vezes esquentar o que sobrou do almoço, né? Deixar umas marmitinhas meio congeladas, assim, como se fosse um escape pros dias que não deu, né? Pra fazer. Então, aquela questão, quem guarda sempre tem, né? Quem guarda uma comidinha que às vezes sobrou. Sobrou um pouquinho desse almoço aqui. Vou guardar pro dia que eu tô mais corrido, né? Guarda, só vai lá, descongela. É uma praticidade, uma maravilha. E garante, né, comer uma comida de qualidade e não muito produto bom. Industrializado. Não, mas legal, Camila, muito bom. Nosso papo muito bacana. Eu particularmente, estava muito interessado em a gente fazer, porque é um assunto que é um enigma para muita gente, né? É uma coisa assim que a gente pensa, como a gente falou, né? Putz, mas eu vou gastar muito, eu vou ter que comprar comida que eu nunca vi. E pelo contrário, né? Você vai comer o que você sempre acha no mercado, ali nas prateleiras, que você sempre tá acostumado a ir.
e não vai gastar tanto, né? Não vai gastar tanto. É alimento do dia a dia mesmo, né? Não tem segredo, né, gente? Não tem nada de absurdo, né? É as coisas que já existiam lá antigamente, né? Então, comida básica do nosso dia a dia. Muito fácil pra seguir, sim. E como você falou, né? Você pode até... É uma questão de economia também. Você pode dar uma economizadinha porque você não vai comprar tanto, né? Não vai comprar tanto. Você vai comprar conforme a demanda. Você não vai ficar estocando, né? Alimento. E tem a quantidade certinho também. Então, você não vai fazer, tipo assim, vou fazer uma carne, vou fazer muito. Mas vou ter que comer porque senão eu vou ter que jogar o resto. Não, eu vou comer um pouco a mais, né? Sobremesa todo final de semana. Não tem, né? Exatamente. Já vai diminuindo a quantidade da porção e tudo, né? Vai separando melhor esses alimentos e no final das contas economiza muito. A maioria das pessoas economiza. Economiza bastante. E o resultado, depois que a gente começa a ver o resultado, você vai se empenhar bem mais, vai se animar, né? Se anima. Por isso que tem que fazer certinho, né? Tem que seguir ali o que o nutricionista pede, né? Não é. Às vezes a pessoa acha que cardápio é tudo igual, né? Não é, gente. Não é. Eu sempre falo pra eles, gente, siga o que tá ali. Porque às vezes eles fogem muito do plano, né? Não que vai ter que seguir cardápio a vida toda. Não é isso. A pessoa vai aprender a andar sozinho, né? Mas aquilo ali tá calculado pra ele, com a quantidade de energia pra ele. Às vezes, a gente vai mudando muito o que tá ali e no final das contas não dá certo, não consegue seguir, né? Então, assim, tem que seguir. No início é um pouquinho mais difícil quando a gente começa. Toda mudança é difícil. Tudo na vida é difícil, né? No início. Depois, acostuma e vira hábito, né? Tem que virar hábito. Isso. Quando você se acostuma a se alimentar bem, não é dificuldade. Não é difícil, gente. É hábito, né? Então, assim, se torna hábito do dia a dia. Por que é difícil? Porque a gente vai sentir falta do quê? Daquilo que a gente tá acostumado. Sim. Então, você não tá sentindo falta, um exemplo, de uma maçã, por quê? Porque você não tá acostumado a maçã. Você vai sentir falta do quê? Da pizza de todo dia, do lanche de todo dia, da gordura de todo dia. A partir do momento que esses alimentos começam a entrar no teu dia a dia, que não tinha antes, você vai se adaptando, você vai sentir falta quando? Quando você chegar no horário do lanche, se você não tiver uma maçã, né? Quando você chegar, quando você olhar teu prato e só tiver 2 tipos de salada e não 3, 4, né? É isso que vai fazer a falta, né? Aquilo que a gente tá acostumado. É igual a atividade física. Vira hábito. Como é que você vai sentir falta de fazer atividade física se você não tá fazendo? Falta de beber água se você não tá bebendo, né? Então, depois que torna hábito, é prazeroso. É coisa do dia a dia. É igual ir para um trabalho, igual estudar. Vira hábito, faz parte da rotina. Exatamente. Né? Muito bom. E voltando ao meu exemplo, né? Que eu usei eu de exemplo, porque um futuro próximo aí eu vou ser um paciente aqui da Camila, né? Então, depois de você me analisar, beleza, você me deu o cardápio, eu segui ali, vamos dizer, 8 meses ali. Beleza, Camila, cheguei no que eu queria. Eu vou manter umas visitas aí, né? Exatamente. Não sempre corriqueiro, mas de vez em quando eu vou lá, você vai dar uma analisada. Eu falo que é igual a gente ir no dentista quando o dente já não tem mais solução, né? Exatamente. A parte da nutrição a gente tem que ir por questão de saúde. Porque assim, peso é uma coisa que se eu quiser, eu vou lá, me peso, né? Numa farmácia e tudo bem. E medidas, composição corporal, como é que é, né? Então, e o que eu percebo? Durante todos esses anos, os pacientes que mantêm o peso são aqueles que continuam vindo, né? Isso. Mas aí a pessoa não precisa mais fazer plano alimentar, né? Sim. No último plano alimentar, Renato, você já chegou no teu peso, né? Agora você quer manter assim, beleza. Eu vou fazer um cardápio pra você manter, né? Com uma quantidade calórica pra você manter aquilo. Sim. Aí eu vou pedir pra você vir mais espaçado, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Mas não deixar de vir, né? Porque primeiro porque você vai se manter mais no foco, né? Sim. A gente sabe que um dia tem que ir lá, né? Tem que ir lá me ver. E também porque, assim, se na consulta você veio, deu um deslize lá, deu alguma coisa emocional, enfim, e aconteceu que você ou perdeu muito peso ou aumentou muito peso, eu vou chamar a atenção, Renato, 2 quilos a mais aqui, vamos correr atrás desses 2, não vamos deixar virar 8, 10. Isso, porque senão então é mais 8, fácil. 10. E aí a gente vai ficando, né? Porque o maior erro das pessoas é o quê? É engordar um pouquinho e ficar com medo de ir lá. Gente, eu não brigo com o paciente. Não, acho que vai xingar, né? Exatamente. O que eu vou fazer, né? As pessoas, Camila vai brigar. Eu disse, gente, eu não vou brigar. Eu vou mostrar o caminho, mas você que tem que ir lá. Tudo bem, não deu. Por quê? A gente vai procurar entender o porquê que aumentou aquele peso, né? Exatamente. Então, às vezes, tem algum outro fator psicológico envolvido, né? Dependendo, a gente precisa encaminhar para uma pessoa fazer terapia e tudo mais. Né? Então, a gente tem que entender por quê, né? É porque, assim, é muito difícil, né, Renato? A gente mudar hábitos. A gente ficou, por exemplo, pega você lá, né? Não sei que idade você tem, mas vamos supor, né? A maior parte da sua vida você se alimentou de uma forma. Então, não vai ser 5 meses de acompanhamento que você vai mudar os hábitos, mudar totalmente. Né? Você precisa ficar, em média, 3 anos praticando esse hábito. Então, é muito mais fácil voltar a ser o Renato de antes do que o Renato de agora. Exatamente. E quando a gente se mantém
fazendo acompanhamento ali de pesagem, a gente fica mais no focado, a gente vai mantendo mais os hábitos. Isso. E até pra tirar alguma Sempre dúvida alerta, né? e tudo, né? Então é interessante fazer um acompanhamento, até que a pessoa, que eu digo, o ideal é fazer sempre, né? Mas eu não gosto também de segurar a pessoa, de obrigar a pessoa a vir. A pessoa tem que se sentir à vontade, né? Exatamente. Então eu sempre dou, ó, você quer passar um pouquinho mais? Quer vir a cada 3 meses, né? Aí a própria pessoa diz, não, Camila, eu acho melhor vir uma vez por mês, porque senão eu... Não, eu acho que pra mim dá pra vir 2, 3 vezes, né? A cada 2, 3 meses, até que a pessoa consegue seguir sozinha e não, né? E vai tranquilo. Isso, mas é sempre bom tá mantendo ali tudo, só uma pesagenzinha e tudo, né? Mas é bom. Só pra não deixar totalmente, né? Senão quando você vê, você deslecha e quando ganhou tudo que você perdeu. E não é por maldade, sabe? É porque assim, não é nem por... É porque a gente tem tanta coisa pra fazer no dia a dia, que às vezes a gente acaba deixando um pouquinho isso de lado, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo que o cardápio, ele facilita até pra pessoa, bastante, né? total. Porque a pessoa tem que se preocupar com o trabalho e tudo. Às vezes ela não tem tempo de pensar, o que eu vou fazer pra janta? Faz qualquer coisa ou pede um lanche. Se tá no cardápio, se tá no plano, já vai olhar, posso fazer isso. Ou até quando não seguir mais plano, já vai lembrar de quando fazia. Exato, vai lembrar das receitas ali que tá no cardápio. Isso, porque vai chegar um período que a pessoa vai seguir sozinha, Sim, né? com Então certeza. o cardápio, ele é um auxílio, mas vai chegar um período que ele vai se alimentar sozinho. Aí, mas ele sempre vai lembrando, vai ficando na memória, vai praticando o hábito, né? É muito bom. Mas é isso aí, Camila. Brigadão por ter aceitado esse convite de fazer esse papo muito bacana com a gente aqui no Portal Candói. A gente fica muito contente porque são áreas aqui que é um pouco nova na nossa cidade, né? Como você falou, né? Há 9 anos na área. E o teu consultório próprio, você está há quanto tempo já? Tipo aqui na avenida, aqui pertinho aqui? Então, ali na avenida eu tô há 4 anos. 4 anos. Antes eu atendia, né? Eu comecei atendendo numa clínica junto, né? De estética. Aí comecei a atender no hospital, né? Aí depois que eu tive aí fui pra uma outra sala que era anexo com a do meu irmão, né? Aí depois que eu mudei nessa sala. Legal, bacana, né? E pro povo que tiver interessado aí, faz aí o teu merchan aí, Camila. Agora é a hora. Né, gente? Todo mundo que precisar, né? Eu digo que não é só questão de doença, é questão de prevenção, né? Todo mundo que precisa ali se alimentar com uma qualidade maior, né? Certeza. Algumas orientações, guia, só me procurar, né? Me procure que eu vou estar auxiliando da melhor forma possível, né? Não é só pra quem quer emagrecer, não é só pra quem quer engordar, aumentar peso, né? Ou pra quem tem alguma patologia, né? Tudo isso eu atendo, mas é questão de prevenção, de qualidade de vida, de bem-estar, né? Então, acho que todo mundo me conhece, né? Sabe onde eu atendo, né? Eu atendo na Rua Manuel Lopes, né? Ao lado da barbearia. Facinho de encontrar, muito né? Bom. Então, eu acho que é isso. Eu te agradeço, né, Renato, pelo brigadão. convite. Foi um prazer mesmo poder estar aqui com você, né? Legal. Eu desejo muito sucesso aí nessa Brigadão. área, na área do jornalismo também, Isso, que você vamos já ter tá que em caminhar, vista, né? Vamos ter que caminhar pra essa com área. certeza fará muito sucesso. Obrigadão, Camila. Obrigadão mesmo por ter aceitado esse convite. Obrigadão pelo presente. Imagina. Vou usar em todas as lives. Ó, galera, vou usar em todas as lives o copinho aqui da Camila. Olha aqui, ó, nutrição funcional. Vamos ver aqui. Vencedor nunca desiste. Ó, bacana, é isso aí. O vencedor nunca desiste. E eu tenho certeza que a Daiane vai querer me roubar um chocolatinho desse. Eu vou ter que dar um pra ela. Sim, ela merece. Pode dar. Hoje é sexta, pode um chocolatinho. Não, hoje é sexta, hoje pode, né? Tá tudo certo. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Até o próximo Nosso Papo Podcast. Valeu!